E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do livro de Filosofia, contemplando um pouco sobre o contexto e o desenvolvimento da chamada filosofia helenística, tá certo? O livro de vocês ele vai trazer apenas os 3 principais e nessa aula eu acabei adicionando mais um para que vocês tenham uma ideia mais ampla sobre as filosofias que se desenvolveram nessa época, tá certo? Bora lá! Pessoal, antes de falarmos sobre a filosofia em si, é importante nós falarmos também sobre o contexto histórico em que ela foi gerada, para melhor compreender as abordagens da filosofia helenística e a postura dos pensadores daquela época. É importante contextualizar e compreender também alguns dos fatos históricos que acompanharam essa filosofia. O helenismo pode ser definido como um período que se estende desde a morte de Alexandre o Grande até o momento em que a Península Grega é anexada por Roma. A figura de Alexandre o Grande é um dos principais traços do referido período. Alexandre foi rei da Macedônia e também notável conquistador, responsável por formar um dos maiores impérios do mundo antigo. Para vocês terem ideia, até os 16 anos recebeu orientações diretamente do filósofo Aristóteles. Ainda jovem, aos 20 anos de idade, ele assumiu o trono do Império Macedônico no lugar de seu pai, Filipe II. Ele vai ser responsável por executar uma importante política de expansão territorial, que levou a ter o domínio de diversas regiões, como a Grécia, o Nordeste da África, a Mesopotâmia e a Anatólia, até o Rio Índio. Não foi apenas um mero conquistador, mas também Alexandre Grande foi responsável por colonizar essas regiões. Na prática, onde quer que ele chegasse, os seus exércitos acabavam fundando cidades gregas regidas nos moldes de educação lá da Grécia. Consequentemente, ele dominou vários povos, como os persas, os gregos, os hindus e os assírios. Então é importante ainda deixar claro que durante esse período houve uma miscigenação de diferentes culturas, como por exemplo a notável influência do pensamento oriental na construção das escolas filosóficas ocidentais daquela época. Dessa forma, esse contexto conturbado, caracterizado por disputas e domínios territoriais, aliado à disseminação de diversas formas de pensamento, levou os filósofos da época a buscarem um novo foco de pensamento, que se desapegasse ao que havia prevalecido anteriormente. É dentro desse contexto que nós podemos falar sobre a chamada filosofia helenística. Os pensadores desse período preocupavam-se especialmente com a condição da vida humana e com a busca pela tranquilidade espiritual, o que eles chamavam naquela época de ataraxia, que é como consequência proporcional pela felicidade. As principais escolas filosóficas do período são 4, exatamente os que o livro traz para vocês: o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. Porém, é importante nós destacarmos que, além dessas 4, houveram outras escolas filosóficas de bastante relevância, como o neoplatonismo, o neopitagorismo e o peripatetismo. A primeira filosofia que eu gostaria de destacar hoje com vocês seria o epicurismo. O epicurismo foi uma doutrina filosófica criada pelo filósofo grego Epicuro, o profeta do prazer e da amizade. A filosofia epicurista foi divulgada por seus seguidores, entre eles se destaca Lucrécio, um poeta latino que viveu lá entre 98 e 55 a.C. A moral epicurista identifica no bem soberano como algo prazeroso, que há de ser encontrado na prática da virtude e na cultura do espírito. A doutrina de Epicuro substitui o bem pela noção de prazer e o mal pela noção de dor. A felicidade consiste em assegurar-se com o máximo de prazer e o mínimo de dores, por meio da saúde do corpo e do espírito.
Nesse contexto, o epicurismo ele se divergia do chamado estoicismo. A corrente filosófica estoica afirmava que todo o universo era governado por uma razão universal divina. Essa ordem define todas as coisas, o funcionamento de tudo que estava ao redor e dentro do próprio homem, onde tudo surge a partir dele e de acordo com ele. O estoicismo baseava-se numa ética rigorosa, conforme as leis da natureza, e que o homem sábio torna-se livre e feliz quando não se deixa escravizar pelas paixões e pelas coisas externas. Para os epicuristas, ainda é importante destacar que todas as sociedades complexas estabelecem certas regras necessárias visando a manutenção da segurança e da ordem. Os homens obedecem elas apenas para ser-lhes vantajoso. Assim, a origem e a existência do Estado são baseadas diretamente no interesse individual das pessoas que a compõem. De modo geral, Epicuro não atribuía grande importância nem à vida política, nem à vida social. Considerava o Estado como uma mera conveniência e aconselhava o homem bem avisado a que não participasse da vida pública. Na prática, o epicurismo buscaria se organizar com a ordem do mundo e, conhecendo o logos, ou seja, a lógica por trás dessa realidade, ele não se colocaria contra ela e promoveria o seu próprio sofrimento, mas sim se colocaria no mesmo fluxo dessa ordem e buscaria tirar todo o proveito possível dessa lógica. A terceira filosofia helenística que eu gostaria de destacar com vocês é o ceticismo, que é uma corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Pirro, que viveu lá em 318 e 272 a.C. É uma filosofia, gente, caracterizada essencialmente por duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. Para vocês terem ideia, a palavra ceticismo vem do grego skepsis, que significa exame ou investigação, ou seja, um caminho que parte da interrogação, do questionamento. Atualmente, a palavra designa aquelas pessoas que duvidam de tudo e não acreditam em nada. Então é importante nós separarmos o ceticismo da filosofia helenística do ceticismo que nós compreendemos na contemporaneidade. Entre as principais características e princípios que o ceticismo afirma, o primeiro deles seria que o ceticismo defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma, ou seja, não tomar partido dos questionamentos e dos problemas que chegam até nós. Além disso, devemos manter uma postura de neutralidade em todos esses problemas, em todas essas questões, permitindo que, ao sermos neutros, podemos também questionar tudo o que lhe é apresentado, não admitindo a existência de dogmas, fenômenos religiosos nem metafísicos. Então, dessa forma, se estivermos dispostos a aceitá-los, alcançaremos o que eles chamavam de afasia, que consiste em não emitir opiniões sobre qualquer tema. Em seguida, entramos no estado de ataraxia, que para o ceticismo era literalmente a despreocupação, e somente assim, despreocupados, poderíamos viver uma de fato felicidade. E a última corrente da filosofia helenística que o livro de vocês traz seria o cinismo. A corrente filosófica do cinismo teve origem com um dos discípulos de Sócrates, Anístenes, que viveu lá entre os séculos 5 e 4 a.C. A partir dos ensinamentos de Sócrates, Antístenes assumiu que a virtude é o que fundamenta a existência humana e não o prazer. O cinismo é uma corrente filosófica que pregava o total desprezo pelos bens materiais e o prazer. Para os cínicos, a filosofia moral não poderia estar separada do modo de vida dos filósofos, então seria uma filosofia prática, vivida cotidianamente. Eles deveriam chegar ao ponto de serem exemplos daquilo que afirmavam, assim como o próprio Sócrates procurou fazer.
O termo cinismo também tem origem grega, lá da palavra kinismos, que significa como um cão, e reflete a forma de vida dos adeptos dessa filosofia. Os filósofos cínicos eram identificados por possuírem apenas um manto dobrado como vestimenta, um bastão para auxiliar nas caminhadas e uma sacola para carregar algum donativo. Desde então, o significado de cínico é atribuído às pessoas que não possuem apego às convenções sociais e se sentem superiores a isso, buscando uma lógica e uma compreensão própria sobre a realidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, elogio, só é deixar aí nos comentários, tá certo? Que eu vou estar comentando e respondendo por vocês. Gostaria que para a próxima aula de filosofia, vocês fizessem a atividade lá nas páginas 36 e 37, para que a gente fique afiado antes de passar para o próximo conteúdo. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais.